Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com grande alegria, com grande satisfação e prazer de compartilhar mais uma vez com vocês uma porção da palavra diária. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos encerrando o livro de Levítico, um livro denso, difícil, mas que trouxe grandes ensinamentos para o nosso coração. Eu estou muito feliz com o feedback, com o testemunho do pessoal que está lá no nosso grupo de estudo gratuito, lá no WhatsApp. A galera tem mandado assim impressões maravilhosas sobre aquilo que a gente construiu nesses dias no livro de Levítico, ok? E se você está aqui, não deixa de dar o seu like, de seguir esse canal. A gente está quase com 50 seguidores começando esse canal aí, tem 8 dias. Então, segue esse canal, curte esse conteúdo, comenta, tira dúvida, eu vou estar respondendo você lá nos comentários, ok? Estou muito feliz aqui com essa etapa, com esse ciclo que a gente conseguiu vencer juntos nas porções diárias. Eu te desafio a você ler a Bíblia diariamente conosco. Estamos aqui exatamente para te ajudar nesse propósito, ok? Hoje as porções são apenas 2 capítulos, o capítulo 26 e 27 do livro de Levítico, a finalização do livro. E tem aqui também impressões maravilhosas para o teu coração. Por exemplo, no capítulo 26, esse capítulo é poderoso e simples ao mesmo tempo. Talvez um dos capítulos mais simples da gente trazer meditação e reflexão sobre esse livro. Por quê? Porque Deus resume o desejo e a expectativa que ele tem para com Israel em apenas uma palavra. Ele resume. O capítulo é um resumo. Ele resume o desejo e a expectativa do coração dele com relação a Israel com uma palavra. E sabe que palavra é essa? Obediência. Muito simples esse capítulo. Logo no início ali no capítulo, no versículo 3 e 4, o Senhor ele fala para Moisés transmitir para o povo: se andarem nos meus estatutos e guardarem os meus ensinamentos e os cumprirem, então, esse então é maravilhoso. Então o Senhor ele promete uma série de bênçãos e diferença a ser derramada sobre o povo de Israel, sobre a vida deles. Promete chuvas, prosperidade, paz, força contra os inimigos, que eles seriam fecundos, iam se multiplicar e principalmente Deus ele prometeu, debaixo de um caminhar de obediência, guardando e cumprindo seus estatutos e suas leis, Deus ele promete a presença constante dele no meio do seu povo. Tem versículos aqui, ali no meio do 10, do 11, que são versículos assim extraordinários, eu queria que você guardasse no teu coração. Por exemplo, o Senhor ele fala assim, ó, se vocês guardarem, então eu porei o meu tabernáculo no meio de vocês. Uau, será que isso... O que isso causa no teu coração quando o próprio Deus fala assim, eu vou colocar o meu tabernáculo, ou seja, eu vou colocar a minha casa, o lugar da minha presença, o lugar da minha morada no meio de vocês. Ou seja, Deus ele não está falando sobre uma visitação ou estar presente em alguns momentos. Ele está falando que debaixo de um povo que caminha em obediência, ele promete estabelecer a própria casa dele, a moradia dele no meio do seu povo. Uau! E mais adiante tem algo extraordinário também, ó. Eu andarei entre vocês, se cumprirem os meus estatutos, mais adiante ali, entre 11 e 12, andarei entre vocês. E essa frase que o Senhor liberou para Moisés liberar sobre o povo, mexeu muito comigo. Eu andarei entre vocês. Isso daqui nada mais é, nada menos do que uma restauração do Éden, que quando vinha a viração da tarde, Deus se manifestava e caminhava no meio, junto de Adão e junto de Eva. Quer dizer, o Senhor ele se manifestava diariamente, caminhava, conversava, se relacionava com o coração de Adão e com o coração de Eva. Essa frase aqui, esse versículo é sensacional. Quer dizer que a obediência, a partir de um coração obediente, a partir de uma movimentação em cumprimento, em obediência, isso é uma chave espiritual para restaurar o relacionamento que a gente tinha no Éden. Olha que coisa incrível. Então Deus está prometendo, caminhe em obediência e eu vou caminhar no meio de vocês. Ou seja, aquele princípio que foi gerado no início do Éden sendo restaurado. Isso eu achei extraordinário. Porém, acho que lá no versículo 14, o Senhor diz o seguinte: se não ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos,
Então, aí vem o outro então. Olha como é que é simples esse capítulo. Agora é a questão da desobediência, do descumprimento ou do descaso àquilo que o Senhor está liberando sobre o seu povo. Então, se vocês não cumprirem, se vocês não andarem em obediência, então eu vou derramar sobre vocês pavor, fraqueza, pobreza, cansaço, perseguição, escravidão, castigo, pragas, guerras, morte e diáspora. O que é a diáspora? É a dispersão do povo sobre a terra. Ou seja, se vocês não me obedecerem, eu vou expulsar vocês diante da terra. Eu vou dispersar vocês. Ok? Então, esse capítulo é muito simples e fala muito conosco. Porque nós temos condições de entender, compreender o caminho do Senhor. Porque hoje, aqui, é uma parte da lei que é sombra daquilo que estava por vir, que ia ser completada em Cristo e ia ser explicada e melhor relatada nos evangelhos e no Novo Testamento. Mas aqui, quer dizer, a gente tem algo mais completo do que aquilo que o povo de Israel estava recebendo ali no deserto. E ali tem uma questão simples. Obedece, você vai desfrutar. Se você desobedecer, você vai estar debaixo de uma série de castigos e maldições. É simples, queridos, porque existem promessas de Deus na nossa vida que elas são condicionais. Ou seja, depende da nossa movimentação e correspondência com aquilo que Deus liberou pra gente, ok? Agora, mesmo assim, há um revelar de Deus no final desse capítulo 26, que é o revelar da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Porque lá no versículo 40, mesmo debaixo de todo o cenário de desobediência, de descumprimento das leis, o Senhor ele promete que, caso haja arrependimento, quebrantamento dos maus caminhos, arrependimento dos pecados cometidos pelo povo, então ele promete um caminho de restauração. E isso a gente entende como uma graça sobrenatural advinda do amor de Deus. Ou seja, mesmo que nós estejamos desalinhados, mas a partir do momento que a gente se arrepende, se quebranta e faz o retorno do alinhamento para o caminho, para seguir em obediência ao Senhor, ele promete um caminho de restauração para o seu povo. Isso é lindo, eu quero que isso entre no seu coração e você tome isso como uma verdade, ok? Já no capítulo 27, é um capítulo bem específico e um pouco difícil de compreender, eu vou tentar traduzir para vocês. O capítulo 27, ele fala sobre tipos de definições de votos que que no caso, eles poderiam fazer ao Senhor naquele período, né? Eles poderiam, por exemplo, dedicar a si próprios, ele poderia dedicar familiares, ele poderia dedicar coisas que eram das suas posses. Então, o povo de Israel, eles tinham ali, no capítulo 27, o Senhor ele está definindo os tipos de votos, ok? E, posteriormente, o tipo de resgate. Por exemplo, eu dediquei um animal ao Senhor, e ele está dedicado ao Senhor, mas eu quero resgatar esse animal, eu quero trazer ele de volta para mim, existe a possibilidade do resgate. Então ele está falando sobre tipos de dedicação pessoal, familiar, de animais, de propriedade e etc. E também depois ele fala da forma como nós poderíamos, perdão, nós não, né? Porque nós não fazemos isso, mas como o povo de Israel, como os hebreus, eles poderiam efetuar o resgate daquilo que eles tinham dedicado e votado ao Senhor. Simplesmente é isso. O capítulo 27 inteiro é isso. E aí na questão do resgate, por exemplo, podia resgatar o animal, mas você resgataria o animal, você pagaria o preço do animal e mais 20%. Eu dediquei uma propriedade ao Senhor, uma casa, um terreno e tal. Você vai resgatar pelo preço do terreno mais 20%, ok? Então tinha essa possibilidade. E aí, queridos, para finalizar aqui o contexto do capítulo 27, trazendo para os nossos dias, eu queria dizer o seguinte, que apesar dos métodos de consagração a Deus naquele período, para aquele povo, serem totalmente diferentes da forma como nós consagramos atualmente, eu queria que vocês capturassem o coração dessa mensagem, que é o seguinte, a coração dessa mensagem, ela fala sobre a possibilidade de a gente decidir entregar nossos familiares, nossa casa, nosso futuro, tudo que nós temos, e dedicar diretamente a quem? Ao Senhor.
Então, aquilo que eles faziam debaixo de um ritual estabelecido, com resgate e tal, o coração, o espírito dessa mensagem permanece, ok? E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, porque literalmente a gente pode, nos dias de hoje, fazer um voto de dedicação total ao Senhor. Ou seja, isso quando é feito, queridos, de coração e com a intenção correta, isso é muito poderoso. Porque é como se fosse uma expressão máxima da adoração que a gente pode entregar ao Senhor, entende isso? Então a gente quer se dedicar, a gente não quer fazer só aquilo que está estabelecido. O voto é algo que é estabelecido além daquilo que é pedido, entende? O voto é voluntário, o voto vai além. Então você, querido, pode refletir com relação à sua vida, aquilo que você tem, aquilo que você possui, aonde você chegou, você pode pensar sobre isso e dedicar áreas da sua vida, áreas do seu coração, áreas que você ainda não venceu o pecado, e você dedicar ao Senhor. Senhor, me dá força contra o pecado nessa área, porque eu quero dedicar essa área a Ti, o meu coração, a minha vida. Então, queridos, Deus ele te dá essa permissão, ele te dá essa liberdade de você abrir o coração ao Senhor, ok? Então, Levítico, ele encerra com uma mensagem de dedicação, de entrega ao Senhor. Pense muito sobre isso e tenha coragem de entregar todas as áreas da sua vida na mão do nosso bom Pai, ok? Eu estou muito empolgado porque nós encerramos esse livro, esse ciclo, e você encerrou junto comigo, vendo os vídeos, lendo a palavra. Então, se você acha que é relevante, não deixa de compartilhar. A gente está crescendo dia a dia. Curte, compartilha e segue esse canal, porque você sabe que a gente vai permanecer nessa jornada até 31 de dezembro. A gente vai encerrar a leitura das Escrituras juntos, em comunhão, no Partir do Pão, nessa simplicidade, mesa, um celular e um pão. Ok, queridos? Então, para vocês eu deixo aqui a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês sabem que amanhã nós voltamos com o livro de Números, teremos muito mais. Shalom!